pelas palavras do Santo Evangelho proclamada, perdoe Deus os nossos pecados. Amém. Vamos agora saborear, degustar a liturgia de hoje, que traz para nós alguns temas de grande relevância e que às vezes, por causa da agitação do dia a dia, nós não percebemos como que essas coisas podem influenciar na nossa vida. Começando pelo refrão do Salmo de hoje, que diz o seguinte, as duas primeiras estrofes, preste atenção. Eu levanto meus olhos para vós, que habitais nos altos céus. Como os olhos dos escravos estão fixados, atentos, nas mãos do seu Senhor. Segunda estrofe. Como os olhos das escravas estão fixos, atentos, nas mãos de sua senhora. Da mesma forma que esse detalhe acontece com os escravos e as escravas, os nossos olhos estão fixos no Senhor. E aí é que vem a coisa interessante, o detalhe que eu quero trazer para vocês. Os olhos estão fixos aonde, em que lugar em relação ao Senhor? Não existe uma especificação, nem na mão, nem no pé, nem no joelho, né? Mas os olhos dos escravos estão fixos onde? Em seus senhores da terra. Nas mãos. O que normalmente tem na mão de um senhor de escravo? Para que o escravo fique atento, temeroso. O chicote. O que é o chicote? É aquele instrumento de autoridade e punição. Ou seja, quando o senhor de escravo está com o chicote na mão, significa dizer que o escravo precisa estar atento. Vou apanhar, foi o que eu fiz, vou apanhar hoje. Então, quando o Salmo vai dizer que os olhos do escravo e da escrava estão fixos, atentos no olhar das mãos de seu Senhor, é porque eles estão preocupados. Eles esperam que o seu Senhor tenha misericórdia, o Senhor da terra tenha misericórdia. E olha que maravilha, o salmista vai fazer essa comparação. Da mesma forma que o escravo olha para seu patrão, seu dono terreno, com os olhos fixos no lugar que interessa, nas mãos do seu Senhor, porque dali pode vir a chibatada, o açoite, a surra, ou a misericórdia, a bênção e a complacência. O nosso olhar, nós que também somos escravos do pecado, o nosso olhar está fixo no Senhor, mas não nas mãos, como uma forma de dizer, Deus vai dar chicotada na gente. Não. Nosso olhar está fixo no Senhor, pedindo misericórdia dos nossos pecados, das nossas transgressões, não é? Misericórdia e bênção. A primeira coisa que a gente pede é que Deus tenha misericórdia de nós. Segunda coisa, que Ele traga para nós a sua bênção. Porque nós somos um povo de cabeça dura, muitas vezes, coração de pedra. Vamos ver o que diz aqui a primeira leitura, olha que interessante. Irmãos, cadê? Não, aqui é a segunda leitura, nada de irmãos. Naqueles dias, depois de me ter falado, depois do Senhor falar ao profeta Ezequiel, entrou em mim um espírito que me pôs de pé. Então, eu ouvi aquele que me falava, o qual me disse, Filho do homem, eu te envio aos israelitas. Deus está enviando o profeta para quem? Para os israelitas, para seu povo escolhido. Não está mandando para as nações estrangeiras. Então, eu te envio para os israelitas. Aí ele vai dar a característica dos israelitas para o qual ele está enviando o profeta Ezequiel. Nação de rebeldes que se afastaram de mim, eles e seus pais se revoltaram contra mim até o dia de hoje. A estes filhos de cabeça dura e coração de pedra vou te enviar e lhes dirás. Ou seja, Deus está enviando o profeta para uma nação que não quer muita conta com Deus, né? Para fazer um anúncio de uma palavra. O que é que o profeta deve dizer para esse povo? Assim diz o Senhor Deus, quer te escutem, quer não.
pois são um bando de rebeldes. Ficarão sabendo que houve entre eles um profeta. Olha que coisa espetacular. Nesse ponto específico, nesse trecho específico da Sagrada Escritura, Deus está dizendo que vai escalar o seu profeta para anunciar a palavra, não para que o povo se converta. Não como mandou Jonas, por exemplo, para Nínive, para que o povo se convertesse, para que não fosse destruído. E o povo escutou e se converteu. Mas a missão do profeta Ezequiel aqui, para este povo de cabeça dura e de coração de pedra, não é para converter. Quer dizer então, padre, que Deus não queria converter o povo? Não, não é isso que quer dizer. Quer dizer que Deus precisava que o povo ficasse sabendo que no meio deles houve um profeta para anunciar a sua palavra. E o porquê então disso? O motivo é simples. Depois que a condenação chegasse a esse povo, o povo não ia ter como desculpa: ninguém me disse que estava errado. Eu não sabia. O povo não ia poder alegar que não sabia, porque no meio daquele povo houve um profeta. Do mesmo jeito Deus faz hoje, nos dias de hoje. Manda os seus profetas, que são os sacerdotes, para pregar a palavra. E aqui, graças a Deus, eu tenho consciência que ninguém, se tem poucas coisas que eu tenho aqui, a consciência e a alegria de poder dizer com orgulho, é isso. Aqui ninguém, sem exceção, que decida por livre vontade não mais frequentar esta paróquia, vai poder fazê-lo e depois dizer lá na paróquia onde está frequentando ou agremiação religiosa que aqui nessa paróquia não aprendeu a verdade. Isso eu tenho consciência. Ninguém. Por quê? Porque eu tenho consciência que aqui a gente ensina a verdade. Sempre. Minha preocupação aqui não é nem com pregar bonito, não é nem em procurar o dicionário para ver palavras difíceis, não é nem fazer uma consulta teológica para não ter erro, mas a minha preocupação aqui é a verdade. Ou seja, quando a gente ensina a verdade, vocês ficam livres e onde quer que vocês possam ir no futuro, vocês vão estar com a base firme, ninguém vai tirar essa palavra de vocês, que foi semeada aqui nesse pedacinho de chão. Por quê? Porque a verdade, quando vem, cai nos nossos ouvidos, passa pelo nosso entendimento, liberta o nosso coração. E é isso que a gente precisa fazer. Ou seja, como um profeta, estou aqui para anunciar esta palavra. Escutar ou não a palavra, e escutar a palavra, escutar aqui está na perspectiva de aceitar a palavra que foi pregada, é uma outra conversa. Mas a palavra da verdade, ela é anunciada. E vocês precisam pegar esta palavra anunciada, olhar para o livro da vida de vocês e ver onde é que eu encaixo essa palavra que eu escutei hoje. Encaixa aqui, pronto. Aí vocês vão passar a vivenciar essa palavra na vida prática de vocês. Então o profeta foi enviado não para converter aqui na primeira leitura, mas para que o povo saiba que no meio deles passou um profeta. Porque nosso querido São Paulo vai dizer algo muito interessante. Olha que coisa magnífica. A carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse, eita palavra difícil, foi espetado na minha carne um espinho, que é como um anjo de Satanás, a esbofetear-me, a fim de que eu não me exalte demais. Olha que maravilha. Como assim se exaltar? O exemplo é muito simples. Às vezes, a gente vai fazer uma tarefa, celebrar uma missa, dar uma palestra, dar aula, seja lá o que for na nossa vida cotidiana ou religiosa, e é mais grave quando é na vida religiosa, e a gente vê a igreja cheia, apinhada de gente. Aí o que é que acontece? A gente parece que esquece, não tem mais nada na vida, né? Começa a pregar, falar 3 horas só de pregação. Por quê? Porque eu estou empolgado, tem uma multidão me escutando. Que maravilha é ter uma multidão escutando a gente, não é? Então vou lá e me sinto o melhor pregador do planeta. Por quê? Porque eu tenho sempre uma multidão correndo atrás de mim. Aí eu fico vaidoso. E o que São Paulo está dizendo aqui é que os milagres que ele fazia e tudo que ele fazia de maravilhoso, que quem fazia na verdade era Deus através dele.
Deus colocou na carne dele um espinho, ou seja, um lembrete. Oi, tu é carne. Oi, tu é pó, e ao pó retornará. Oi, você é vasilha. Você é instrumento de Deus. Você não é Deus, é só o instrumento. Aí eu disse hoje de manhã na Boa Vista, quando celebrei lá, importa para nós saber que espinho é esse? Porque alguns teólogos ficam ali, né, sabendo se era cegueira, se ele tinha algum tipo de deficiência moral ou física. Mas, na verdade, para nós não importa qual é o espinho na carne. E, padre, por que não importa? Não seria importante saber de que espinho se trata para a gente saber o que São Paulo quer dizer? Não. Por que não importa saber? Porque o objetivo do espinho é muito claro. Aqui vocês, vamos lá ver aqui. Qual é o objetivo do espinho? Para que a extraordinária grandeza das revelações não me ensoberbecesse. Ponto. O espinho na carne é para não deixar que São Paulo corra o risco de ficar soberbo, arrogante. Então é para evitar a arrogância. Eu já sei qual é o objetivo. Eu não preciso saber qual é o espinho. Seja lá o que Deus utilizou como espinho na carne de São Paulo, a missão desse espinho é não permitir que São Paulo seja soberbo. Porque a soberbia e a arrogância são os primeiros passos que a gente dá, ou melhor dizendo, os últimos passos que a gente dá antes da queda. Pode observar que todos os arrogantes, antes de cair, deram passos em direção à soberba e à arrogância. E aí ele vai dizer aqui, cadê? Que como onde? A esse propósito, roguei 3 vezes ao Senhor que o afastasse de mim. Porém, o Senhor disse, basta-te a minha graça. Ou seja, a minha graça para você é o suficiente. E quantos de nós achamos que a graça de Deus não é o suficiente? Quantos de nós saem correndo atrás das ilusões do mundo? Eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter casa, eu preciso ter carro, eu preciso ser o melhor profissional na minha área. Quantos de nós cristãos não nos dirigimos a Deus para fazer essa simples oração? Senhor, que a tua graça me baste. Senhor, nas minhas dificuldades, que a tua graça me baste. Senhor, e ele pediu 3 vezes, afasta de mim esse espinho, Senhor. Mas Deus respondeu para ele, minha graça te basta. É com a minha graça que você tem que se preocupar se você está ou não com ela. Não é com esse espinho. Porque se você estiver andando na minha graça, é o que Deus está dizendo para São Paulo. Se você andar na minha graça, o espinho não vai te incomodar. Ou vai te incomodar menos. Ou você nem vai sentir que esse espinho está aí. À medida que você abraça a minha graça na tua vida. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho para te dar. E tudo aquilo que eu tenho para te dar é de graça. Não estou te cobrando nada. Estou te entregando. Entrega aos teus irmãos. E por último, não menos importante, no evangelho de hoje, a gente vai perceber que o profeta não é bem-vindo na sua própria casa. A gente tem uma facilidade muito grande, e eu dizia isso fazendo analogia de futebol, porque aqui no Brasil a gente gosta muito de futebol. É impressionante. Quando eu celebrava em Sauípe, o povo é tão apegado a futebol que eu perguntava assim, paulistano, tem paulistano aí? O pessoal levantava, tem fluminense aí? Aqui só tem flamenguista, seu padre. Mas eu não perguntei se tinha torcedor do Fluminense. Fluminense é o sujeito que nasce no estado do Rio de Janeiro. Mas lá eles são tão apegados a futebol que quem é torcedor do Flamengo não gosta de ser chamado de fluminense, nascido no estado do Rio de Janeiro. Gostaria eu que a gente tivesse, né, a terça metade do fervor a Cristo que a gente tem para os nossos times de futebol. Mas a grande realidade é essa. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa rápida aqui no Norte e Nordeste, quantos baianos, quantos nordestinos torcem para o Flamengo? Ave Maria, disparado aqui. Né? O Flamengo vai sair em primeiro lugar entre a torcida. Quantos torcem para o Fluminense? Quantos torcem para o Corinthians? Beleza. Aí se você fizer a mesma pesquisa, quantos torcem para o Bahia, para o Vitória? Em relação aos times de fora, é capaz de ter mais torcedor do Flamengo na Bahia do que torcedor do Bahia. Mas aí se você perguntar o contrário, se você for no Rio de Janeiro e São Paulo e perguntar quantos cariocas são torcedores do Bahia ou do Vitória? Quantos são do Galícia, do Ipiranga,
Bahia e Vitória eles sabem que existem, mas não torcem. Os outros piorou, os outros times piorou. Eu nem sabia que esse time existia. Mas a gente tem a capacidade de prestigiar o time de fora em detrimento do time do nosso estado. Parem que cargas d'água tem a ver futebol com o evangelho de hoje. Tudo a ver. Não é? Porque o profeta enviado por Deus, que às vezes nasceu na sua cidade, nasceu no seu bairro e você não dá a menor importância porque é seu amigo de infância, foi o que disseram de Jesus. Não é ele aqui, não jogava bola de gude com a gente, não jogava futebol com a gente, agora é profeta, agora faz milagres. Nós estamos escandalizados, não é? É a mesma coisa. Então, o time que eu citei é como se fosse o profeta. Bahia e Vitória, nessa parábola que eu estou contando, é como se fosse o profeta que nasceu no nosso meio. Nós não damos importância. Quem são os profetas que a gente gosta de ver falando? Flamengo, Fluminense, Corinthians, que são os times de fora. Que não nasceu aqui, eu não sei dos defeitos nem das qualidades, eu só sei dos feitos, não é? Então eu dou importância. Veja como a liturgia de hoje está toda intrincada. Primeira leitura, o profeta foi enviado para converter, não, que provavelmente Ezequiel também estava falando para o povo da sua própria nação. Deus só queria naquele momento que o povo soubesse que ali houve um profeta. Aqui também em Nazaré, a mesma dinâmica é aplicável. Deus só quer que o povo de Nazaré saiba que Jesus, o grande profeta, o Senhor dos Senhores, passou por ali. Mas eles não abraçaram porque eles conheciam Jesus. Conheciam a pessoa humana de Jesus. Eles conheceram a criança Jesus. Eles conheceram o adolescente Jesus. Eles conheceram o jovem Jesus. Carpinteiro, sabia até a profissão de Jesus. Seus irmãos, e aqui toma 1-0 quem acha que é filho de José e Maria, o tal do Mateus, cadê? Mateus não, perdão. O tal do Tiago, do José, do Judas e do Simão, né? E não são seus irmãos, e aí enumera. Digo, opa, peraí. Quando a gente vai fazer outras leituras, a gente vê que essas mesmas pessoas eram filhos de outras mulheres e de outros homens, que não José e Maria. Eram os próprios discípulos que andavam tanto com ele que eles perguntam, seus irmãos, não conheciam seus irmãos e suas irmãs? Sinal de que Jesus já conhecia aqueles discípulos que ele um dia ia escolher. Ou seja, Pedro, Tiago, José e João não eram totais desconhecidos de Jesus, né? Eles não eram estranhos. Jesus não era uma pessoa estranha para eles. Eles só não sabiam que Jesus era o Messias. Então que a gente possa se entregar a Deus na liturgia de hoje, entendendo o seguinte: quando as adversidades vierem para nós, que a gente saiba, tua graça, Senhor, me basta. E quando a gente estiver muito ansioso, querendo muito vencer algo, que a gente faça essa oração: Senhor, que tua graça me baste, para que Ele me dê a paz e a tranquilidade para eu ver a solução dos problemas. Às vezes, na vida, a melhor solução de um problema é não fazer nada, parar e analisar. Será que eu tenho algo a fazer diante disso que está acontecendo? Porque se não há nada a ser feito, vamos seguir em frente, vamos orar. Se há alguma coisa que eu possa fazer, vamos solucionar o problema. Mas eu não posso solucionar o problema sem saber qual é a sua extensão. E eu não vou saber qual é a extensão do problema se eu ficar correndo o tempo todo atrás da solução desse problema. Eu paro, analiso e olho. E quando ele for grande e absurdo demais, se eu não encontrar a saída, que eu sossegue meu coração e diga: Senhor, que a tua graça me baste. Que eu não queira a solução rápida e fácil do problema, mas que eu queira aprender com ele para que eu possa louvar e engrandecer o teu nome. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.